Era uma vez em uma pequena ilha situada ao sul do continente sul-americano. Lá existia uma ordem chamada Ordem das Bruxas da Figueira Sagrada. Essas bruxas, elas se reuniam praticamente todos os anos e participavam dessa convenção de bruxas, não somente as bruxas regionais, as bruxas da ilha de Santa Catarina, de Florianópolis, mas também bruxas que vinham de todos os lugares do planeta. Era uma grande ordem, bastante significativa, e elas se reuniam no interior da ilha, no sertão da ilha de Florianópolis, em uma localidade de difícil acesso, onde poucas pessoas, na verdade, conheciam aquela região por ter uma vegetação muito densa e ser dificilmente acessada. Eis que, em determinado período, em determinado momento, um homem chamado Seu Tonho era um pescador residente ali da localidade, e Seu Tonho era conhecido por ser um homem muito desbravador, um homem que não tinha medo do mar, não tinha medo das águas, e Seu Tonho, em determinada oportunidade, resolveu que ele precisava de varas de pescar, ele precisava pegar bambus, né? As varas de pescar, em grande parte, são feitas a partir de bambus. E ele sabia que naquela região ali em específico, existiam bambuzais bastante densos e abundantes, do qual ele poderia retirar as varas, retirar os bambus e fazer varas de pescar. Mas aquela região, ela era conhecida por ser mal assombrada, se falava em lobisomens, se falava em mulas sem cabeça, se falava em bruxas. Mas o Seu Tonho não era um homem muito dado a esse tipo de falatório e ele não acreditava muito nessas coisas. Eis que, determinado dia, ele resolveu que então ele iria até o sertão e iria buscar bambus para poder fazer as suas varas de pesca. Ele acordou bem cedo, pegou o seu facão, se dirigiu até a localidade que dava entrada à floresta que levaria então a esse sertão propriamente dito, e munido de seu facão começou a abrir espaço dentre a densa vegetação, difícil penetração, difícil acesso. Eis que trabalhou arduamente durante muitas horas, sendo que já havia praticamente passado do meio-dia, quase já no final da tarde. Finalmente Seu Tonho chega em uma clareira no centro dessa região de vegetação extremamente densa. Mas, para a surpresa dele, essa clareira, ela parecia ser cuidada, parecia que pessoas haviam cuidado daquela região com bastante cuidado, com bastante zelo. Então tinham plantas, tinha uma grama super bem cuidada, e no centro dessa clareira existia uma árvore chamada de figueira, extremamente frondosa, com braços compridos, etc. E Seu João, inicialmente maravilhado com aquele cenário daquela árvore, daquele gramado, do céu azul e tal, etc., mas também bastante cansado pelo trajeto que teve que percorrer durante toda a floresta, com seu facão, tendo que abrir espaço dentre a vegetação, ele, muito cansado, então se senta embaixo dessa árvore e repousa a sua cabeça. O que Seu João não sabia é que essa, de fato, era a árvore que pertencia à ordem das bruxas da figueira sagrada, e que essa era, de fato, a figueira sagrada. E que essa figueira sagrada era conhecida, então, pelas bruxas. Na verdade, as bruxas haviam determinado que todo aquele que se sentasse embaixo dessa figueira teria os seus desejos imediatamente realizados. Seu João, obviamente, não conhecia essa história, dava muito menos importância à questão das bruxas ou da ordem das bruxas da figueira sagrada, e ao sentar-se embaixo dessa figueira, ao repousar sua cabeça sobre o tronco, Seu João teve um desejo. Ele desejou poder comer alguma coisa, porque ele estava faminto, já que ele havia percorrido durante o dia todo a floresta. E imediatamente, assim que ele teve esse pensamento, puxa, gostaria de comer algo, tibum, eis que um grande estrondo acontece e na sua frente se materializa uma incrível mesa com iguarias e delícias e alimentos e etc. E Seu João, maravilhado por aqueles alimentos ali na sua frente, ele inicia, obviamente, experimentando de tudo que havia ali disponível e se torna muito feliz em poder experimentar os alimentos que ali estavam disponibilizados. Decorrido algum tempo, muito bom dia, ele tem um outro desejo, lembrando que era uma árvore mágica. Ele não sabia que era uma árvore mágica, que era uma figueira, que era a figueira conhecida então como a figueira sagrada, que era uma árvore mágica, que esse feitiço foi dado
pelas feiticeiras, pelas bruxas. Mas seu João então teve um segundo desejo. Ele desejou poder beber algo. E quando ele teve esse desejo de que ele queria beber alguma coisa, tchabum! E imediatamente se pôs uma outra mesa à sua frente, e nessa outra mesa então tinha várias bebidas de todos os tipos, e bebidas requintadas, e bebidas sofisticadas, e bebidas simples, e sucos, e frutas e tal. E seu João, então, maravilhado, também disponibiliza dessa segunda mesa e bebe o que ali está posto para a sua delícia. Passado algum tempo, decorrido algum tempo, seu João, então, após ter comido, ter bebido, estar saciado, estar farto, ele tem um outro pensamento. E agora o pensamento é o seguinte: e se a história que disseram sobre essa localidade, de que existir bruxas, for verdade? E imediatamente, ao pensar isso, tibum, uma nuvem de fumaça se rompe na frente dele, e dessa nuvem saem várias bruxas montadas em suas vassouras e começam a voar em torno do seu Tonho, e ele fica assustado e começa a ter mais medo daquelas bruxas voando em torno dele. E eis que surge um outro pensamento na cabeça de seu Tonho, e ele fala: e se essas bruxas sugarem o meu sangue e me matarem? E tendo terminado de pensar isso, as bruxas então se arremessam sobre seu Tonho, sugam o seu sangue, e seu Tonho morre.